Sim, e que seja tipo para toda a gente e que não seja só tipo durante 6 horas durante um mês, é que seja tipo 24/7 e que as pessoas saibam que a partir do momento que aquilo abre, estás a ver, é paneleiragem forte lá dentro. Boa noite a todas as pessoas, estamos para lá do arco-íris. Hoje vamos falar sobre a PAT, a plataforma anti-transfobia e homofobia de Coimbra, e vamos ter uma pessoa convidada que eu já vos vou apresentar, mas antes, já sabem, vão lá abaixo, subscrevam o canal. Temos muito mais visualizações do que subscritores e a gente quer crescer. Também assinalem, toquem lá no sininho para receber notificações quando um novo episódio for para o ar. Já sabem que nós estreamos sempre ao sábado às 8, mas os episódios ficam sempre disponíveis para verem quando quiserem. Sigam-nos também nas redes, tanto na página de Facebook como no Instagram, e se quiserem enviar mensagens com testemunhos mais privados, com dúvidas às pessoas convidadas, com sugestões de temas, mandem para o nosso e-mail pldarcoiris@gmail.com. Bom, como eu já disse várias vezes, isto é um programa para ouvir ao sabor do tempo. Sim, é um programa mais longo do que habitualmente, não é uma coisa a correr, porque nós queremos que as pessoas que aqui vêm possam falar à vontade, nós as fiquemos a conhecer e também fiquemos a conhecer os projetos de que nos vêm falar. Agradecer ao Bitrian, que faz a edição semanal dos vídeos, e já agora vão ver o canal dele. Não tem nada a ver com isto, tem a ver com oldies de televisão, com bonecas, com música, mas vale a pena, A Casa dos 13 Gatos. Bom, e agora, sim, vou pôr aqui as pessoas que temos. Olá, Diogo, bem-vindo. Olá. Olha, a primeira coisa que eu costumo fazer é, primeiro, agradecer muito por teres aceitado o convite e perguntar-te que pronomes utilizas. Então, desde já, obrigada pelo convite. Em português eu uso quaisquer uns, não tenho nenhum tipo de preferência. Em inglês é they, them. Uhum. Mas queres que eu utilize pronomes neutros contigo? Podes usar masculinas ou femininas, os que tu preferires. Tudo bem. Não tenho mesmo, não é nada que me tire o sono. Ok, nós já vamos falar também sobre isso, porque hoje é um dia importante. Bom, o Diogo Rivers tem 26 anos, é uma pessoa não binária, veio de Vila Real, de Vila Verde da Raia, perto de Chaves, e atualmente reside em Coimbra. Diz ele que é ativista a tempo inteiro e DJ nas horas vagas. Diogo, sim, a primeira coisa que eu te ia perguntar, vou aqui fazer aquelas coisas que a gente consegue com estas tecnologias novas, é exatamente a propósito do Dia das Pessoas Não Binárias. Não no dia em que vamos para o ar, mas no dia em que estamos a gravar, dia 14 de julho, é o Dia das Pessoas Não Binárias. Nem a propósito temos uma pessoa não binária, e eu já tive tantas discussões com tanta gente a explicar que não é nenhuma modernice, não é nenhuma invenção, que há milénios que há descrições de pessoas não binárias em todas as grandes civilizações, e que é importante reconhecer esse direito de identificação às pessoas e também a importância de tratarmos as pessoas pelos pronomes que elas querem e que as fazem sentir confortáveis. Podem ver aqui também um programa que fizemos só sobre pessoas não binárias, que foi bastante interessante. Por isso, Diogo, agora a palavra é tua. Diz tudo o que quiseres sobre esta questão do não binarismo, sobre a importância e porque é que tu achas que é tão difícil que as pessoas
por um lado, entendam e, por outro lado, tenham uma empatia suficiente para, em vez de criticar, serem solidários. Então, no que toca ao não-binarismo, o que nós reconhecemos como não-binarismo, o termo não-binário, é bastante recente. Daí a ideia de ser uma modernice ou qualquer coisa assim, não seja de todo descabida, porque efetivamente é uma modernice, né? Algo de relativamente moderno, contemporâneo. No entanto, identidades paralelas que tiveram algum paralelismo sociológico, cultural, etc., já existem há milénios, possivelmente traçadas até ao início do desenvolvimento da civilização humana, não necessariamente ocidental, mas em geral. Nós temos exemplos disso nos povos nativos de Norte da América, temos exemplos disso nos povos africanos, temos exemplos disso nos povos do sul da Ásia e do oeste da Ásia e etc. E poderemos ter, de certa maneira, alguma coisa concebida ou parecida, mas mais nos papéis que eram desenvolvidos de género nas sociedades europeias, que não eram necessariamente não binárias ou terceiro género ou o que quer que seja, mas eram um pouco uma mistura ou uma separação ou um vácuo, não é? Ou algo completamente diferente. Eu não sou propriamente um historiador disto, pessoas que sejam investigadoras neste campo irão provavelmente desenvolver muito mais, provavelmente até muito melhor do que eu apenas vivo a minha realidade da melhor maneira que eu consigo. Mas eu acho que isso é importante, independentemente. Quando eu digo que não é uma modernice, é exatamente por isso que estás a dizer. Os Two-Spirit dos índios norte-americanos é uma realidade em que conjugam, em que convivem os dois géneros. Pessoas a género também existem e, portanto, são pessoas que não se identificam com esta dicotomia masculino-feminino, homem-mulher. E podem ser pessoas que não aceitam nenhum, que não se sentem com nenhum deles, podem ser pessoas que variam entre um e outro, e podem ser pessoas que conjugam ambos. Portanto, é nesse sentido que eu digo, o termo em si, dizer não binário, é mais recente, de facto. Sim, mas aquilo que me interessa mais do que a história é a tua vivência, não é? Porque eu acho que é muito mais importante perceber, do ponto de vista, o Eric de Leiria já falou também sobre isso. O que é importante? Primeiro, porque é que tu não te identificas como pessoa binária e depois porque é que é importante para ti que te respeitem? Bem, isso é uma pergunta um bocado carregada, não é? Mas eu sei que tu gostas de falar. Sim, eu sou muito tagarela, o problema é mesmo esse. Então, é um bocadinho difícil de traçar um ponto no tempo onde houve alguma mudança. Aliás, eu até acredito que nunca houve nenhuma mudança, houve só um descobrimento, não houve nada que eu fizesse, uau, que mudança. Mas claro, claro, aquilo que eu vou dizer, e só quero retificar isso, é que a minha experiência é minha e pessoal, não é? A maneira como eu desenvolvo e construo a minha expressividade de género, a minha identidade de género, a minha expressividade e identidade sexual são minhas. É a única coisa que eu tenho controlo ou que acho que tenho, então é aquilo que eu sei. Está muito ligado, eu sou filho único de um casal trabalhador, agricultor, empresário agrícola e que fazia também exploração de restauração numa aldeia no extremo norte em Portugal. E como eu apareci um pouquinho mais tarde do que era suposto eu aparecer na vida cônjuge dos meus pais, eu fui um bocado aqui posto entre uma bola de proteção que durante algum tempo foi um bocadinho detrimental para a maneira como eu me desenvolvi com outras pessoas e etc, porque havia sempre o medo de eu me poder magoar e etc, e como também tenho algumas dificuldades de acessibilidade a nível visual e
sou disléxico, então, tipo, também era sempre uma coisa, porque a minha mãe também é um bocadinho hipocondríaca, então ela não queria que eu me magoasse ou que alguém me magoasse de alguma forma, então sempre fui um bocado protegida. Então este tipo de coisas, de questões, nunca foram muito bem discutidas. À medida que eu fui crescendo, no entanto, os meus pais sempre foram abertos o suficiente para me falarem sobre sexualidade e etc, porque pronto, era o que era, eu tinha de saber as coisas e tinha. E como eu, para além de viver numa aldeia do extremo norte, eu também não vivia dentro da aldeia, vivia nos arredores da aldeia, perto da fronteira com Espanha, então eu estive sempre muito longe das pessoas da minha idade, o que me fez ser sempre um pouco era mais mesmo isolada. uma bolha super protegida e numa bolha... Sim, e como eu não tinha pessoas da minha idade ou mais novas, ou mais velhas tinha, obviamente, mas tipo, da minha idade, da minha geração, para eu poder brincar e etc. Então, por onde é que eu me sempre voltei? Foi sempre para filmes, jogos e livros, basicamente, estes três. E música também. Então, durante esse tempo todo, pronto, por causa da minha vida mais sedentária, porque era um pouco obrigado a estar em casa de qualquer forma, eu comecei a ganhar muito peso. E e muita da minha identidade não binária, da maneira como eu me vejo, é em resposta à gordofobia que eu sofri durante a minha infância. Uhum. Porque o corpo que as pessoas viam em mim não era o meu, era um corpo magro, masculino, normativo, que não existia perante em mim, era sempre um wishful thinking de algo que eu podia ser e nunca era eu. E isto causou-me e causa-me muitos traumas psicológicos, isto é pity party, mas é verdade, tipo, isto é uma coisa que eu só comecei a aprender a lidar nos últimos 6, 7 anos, no entanto, que havia sempre um dissociar do eu e do meu eu mental e do meu eu físico. Mas havia, eu não percebi uma coisa, as pessoas viam-te de uma forma mais normativa e tu tinhas uma imagem disfórica sobre ti? Sim, isso. Okay. Sim. Porque aquilo porque as pessoas nunca me viam no sentido de como eu era, mas sim como eu deveria ser para elas. E como qualquer criança minimamente revolucionária, não é? Ir contra, tipo, os pais e essas coisas, eu fui um bocadinho mais longe. Eu dei o passo a seguir, que era ir contra as coisas às quais me foram impostas sem nenhum controlo meu, que foi, tipo, a minha identidade de género, não é? Tipo, mas também não culpo os meus pais por fazerem isso, porque, pronto, era o status quo e eles também fazem parte do status quo, então, pronto, tipo, é o que é. Mas é muito à base disso e durante algum tempo eu pensei seriamente se eu, por todas as minhas imagens daquilo que eu achava belo e atraente, eram imagens que não eram masculinas. As imagens masculinas assustavam-me um pouco. Não era meterem-me nojo ou tipo, não me sentir atraído ou uma cena assim, porque isso a mim é como a outra, era mesmo, tinha-me um bocado de medo. E eu não me queria tornar naquilo, e eu sabia que era aquilo mais ou menos que as pessoas queriam que eu me tornasse. Então as imagens que eu tinha de beleza, de sensualidade e de estética e etc. sempre foram muito mais masculinas, ou masculinas não, femininas, ou afeminizadas binariamente e patriarcalmente. Então eu durante algum tempo joguei com a ideia de eu poder ser uma mulher trans, só que ao mesmo tempo a ideia, e isto era uma ideia muito despolitizada e era muito apenas de puro fogo revolucionário que eu nunca mais vou ter, que é porque é que eu tenho de ser X ou Y. Claro. Tipo, não me faz sentido, porque é que eu não tenho controle sobre tudo. Eu já não tenho controle sobre o meu nome legalmente, não é? Agora tenho. Na altura não, era criança, não era maior de idade. Não tenho controle sobre onde eu vivo, não tenho controle sobre o que eu posso fazer. Então, quando eu puder ter esse controle, eu vou decidir aquilo que efetivamente eu quero ser. E como eu sempre cresci um bocadinho sempre despolitizado, infelizmente, mas sempre com acesso à informação, então quando eu cheguei à faculdade e comecei a lidar mais com estes tópicos e etc. E também fui me instruindo mais, eu vendo coisas. E agradeço muito ao John Waters e à Divine na minha adolescência por me terem mostrado um mundo que era efetivamente real.
Foi só quando cheguei à faculdade que efetivamente comecei a conseguir, a nível de género, porque sexualidade fui um bocado mais prematuro, a nível de género consegui conceber mais coisas e consegui discutir mais coisas. Isso é importante, desculpa só fazer aqui Diz. Sim. porque apesar de nós dizermos isso muitas vezes, não são sempre as mesmas pessoas que nos veem e, portanto, é importante repetir. Claro. Identidade de género é uma coisa, expressão de género é outra, orientação sexual é outra. E, portanto, ainda bem que tu fizeste essa distinção, porque uma coisa não tem nada a ver com outra, está bem? No caso de pessoas trans, por exemplo, uma mulher trans tanto pode ser homossexual como heterossexual. Ou bissexual, ou pansexual, ou assexual, enfim, claro. Pode ter orientação. E, portanto, uma coisa não é igual, assim como um homem que tenha uma expressão mais feminina, de acordo, enfim, com aquilo que é o binarismo, por exemplo, usar saia, maquilhar-se, não implica que seja gay, que seja homossexual. Aliás, há vários exemplos de homens heterossexuais que têm uma expressão feminina. Portanto, a gente tem que separar as águas e não meter tudo no mesmo saco. Desculpa ao parênteses, mas acho que... Não, é importante, claro. Até porque quando eu cheguei à faculdade, eu cheguei à faculdade em 2012, 2013, já foi há algum tempo, e aí é que eu comecei finalmente, porque me estava longe, né? Quase. E tu foste estudar para Coimbra? Fui estudar para Coimbra, sim. Portanto, foi assim uma diferença brutal, não é? Não, eu sempre tive muito contacto com o Porto, porque também tinha família no Porto e muitos amigos no Porto, mas eu queria vir para Coimbra mesmo porque achava que fazia todo o sentido estar longe das garras da minha família, que não havia mal nenhum, mas eu não queria mesmo, eu queria estar mesmo numa posição onde é que eu pudesse ter um bocadinho mais de livre-arbítrio sem ter tipo os olhos pegados da proteção dos meus pais e etc, para poder experimentar e desenvolver-me. E foi na faculdade que eu tive acesso a esse tipo de coisas. Eventualmente eu já sabia mais ou menos o que era aliás, o material que eu li era muito feminismo segunda vaga, muito início da teoria queer, um bocado que falava um pouco sobre o terceiro género, né? Isso aliciava-me um pouco, e depois quando descobri sobre o termo não binário, isso aí é que foi... Isso faz muito mais, sentido. Foste estudar o quê? Estudos artísticos. Ok. É engraçado que várias pessoas têm falado disso. Que não sabiam bem, sabiam que havia qualquer coisa que não correspondia àquilo que era a norma, não é? Mas não sabiam bem, e de repente, a ler, a ouvir, ouviram determinada definição, determinado termo e disseram, é isto. E isso é engraçado, não é? Que às vezes, por falta de vocabulário até, ou por falta de saber que já há outras pessoas parecidas, com o mesmo tipo de vivências ou sentimentos, é preciso esperar por um determinado momento em que aquilo surge. E foi engraçado, estás a dizer que de repente ouviste falar de não binário e isso fez sentido. Não, quer dizer, não foi assim, de repente ouvi falar numa conversa de café, passou por mim, talvez num post online qualquer, alguma coisa assim, ou alguém mencionou isso, e eu fui investigar mais sobre o termo e não foi bem, sim, foi um plim, tipo, isto faz todo o sentido, mas nunca foi aliás, ao início eu até tinha alguma resistência a ele, porque não percebia muito bem a cena, não é? Mas depois fui amortizando mais e agora faz todo... Não só faz todo o sentido, como não existe... O único outro termo que eu digo, e digo isso sempre, é que toda a minha identidade é queer, por isso, tipo, se quiserem ir mais específico, eu posso ir, mas acho que isso é uma seca. Não, até porque o queer... muitas vezes nós ouvimos falar do termo queer como um termo guarda-chuva, não é? O queer, quem está em estudos de género ou em estudos queer, percebe que o termo queer tem uma conotação política quase revolucionária, que não é apenas eu dizer, eu sou gay, eu sou isto. Não, o queer tem uma expressão não normativa, lá está. Aliás, porque o próprio queer vem do esquisito, não é? Algo que é esquisito, algo que é estranho. E, portanto, uma pessoa pode ser queer no vestuário,
porque está completamente contrário à norma. Não é? Sim. E isso faz sentido. Tu há bocadinho ias falar que a dada altura ainda pensaste se serias uma mulher trans. E depois acho que não concluíste essa diferença. Sim, não fez... Não fez sentido, não fez o plim. Não fez o plim, não. Porque lá está, tipo, muitas das minhas imagens, dos meus ícones são femininos, né? Ou não masculinos. E eu, claro que tinha, tipo, uma atração, mas não era uma atração do eu quero ser isto, era uma atração de isto é bonito. Eu empatizo com isto. Aliás, eu comecei um bocado, tipo, apenas pelos mundos feministas e etc. E sempre muito ligado e a tentar empatizar naquilo que eu podia com as lutas feministas e as lutas interseccionais no feminismo, até eu poder, eu pessoalmente sem síndrome de impostor, dizer que era uma pessoa não binária. Então, pronto, porque isso fazia muito mais sentido para a minha rebaldaria pessoal, não é? Para a minha resistência, do que dizer que é uma mulher. Não é que tipo, eu não seja fixe o suficiente para ser uma mulher, ou mulher não é ser fixe o suficiente. Simplesmente não era uma identidade, nem era tipo um discurso que eu não só me sentisse confortável a imprimir em mim, como não queria que isso fosse algo que fosse lido em mim também. Relativamente, tu disseste que não te importas que usem qualquer tipo de pronome contigo. Eu lembro-me do Eric dizer eu tenho lutas mais importantes e, portanto, neste momento não vou fazer questão de me tratarem por pronomes neutros, podem me tratar por pronomes masculinos, porque há outras coisas. Mas há pessoas que fazem questão, claro. E porquê que é isso? Porquê que é tão importante nós respeitarmos isso e não gozarmos e não dizermos que a língua, estamos a estragar a língua de Camões, quando a língua, pontapés na língua de Camões é o K+, na comunicação social, na televisão, nos textos, todos os dias. Não, isso é só as pessoas que se queixam disso e que estão a dizer que a língua se está a estragar ou o que seja, é só pedantismo. É só ser pedante, tipo, tipo, o que é que te interessa? Estás a ver? Tipo, se efetivamente respeitas a pessoa, se essa pessoa é tua amiga, pessoa que trabalha contigo ou é da tua família, tu inadvertidamente queres que essa pessoa, tipo, espero eu, que tenha um mínimo de conforto e numa interação social não pode ser só uma pessoa a dar, tu também tens de dar da tua parte e o respeito ganha-se mutuamente. Então, tipo, respeita só, estás a ver? Tipo, não é aqui, não há aqui uma questão, não há aqui uma discussão. Se nós quisermos ir pela discussão linguística, ok. Se acham que a língua portuguesa não evoluiu nas últimas horas do último dia, da última semana, do último mês, dos últimos 100 anos... é triste que vocês pensem assim, mas a língua é um mecanismo que está constantemente a evoluir. Claro. E cada vez que ele é replicado, quando se acaba, quem conta um conto acrescenta sempre um ponto, e a língua constrói-se assim. Não, e a língua também promove a evolução. E quando gozam com a linguagem inclusiva promove a inclusão, não é? Sim, não é uma mania. Exato, mas as pessoas que gozam com a linguagem inclusiva estão inadvertidamente a fazer com que a linguagem inclusiva seja praticada e a linguagem inclusiva vai continuar enquanto essas pessoas inadvertidamente vão morrer um dia. Por isso, não há aqui, isto não é um zero-sum game. Isto não é uma coisa que é o vai ao racho, isto vai acontecer. Claro. É inevitável. Agora, nós podemos apressar o contexto, que eu acho que não devemos, pessoalmente, ou podemos começar a amortizar as coisas. Sim, fazê-las mais acessíveis. Não é? As coisas vão entrando no léxico, vão entrando no... Sim. Mas e com essas coisas tão simples, desculpa, e é uma coisa tão simples como simplesmente perguntar os pronomes à pessoa. Estás a ver? É tão simples quanto isso.
É tipo, isto aqui é semente, é só isso. É que é mesmo simples. Eu quando nós tivemos aqui o LGBT e Leiria, dei esse exemplo, porque há pessoas que acham que eu faço isto para o programa, perguntar os pronomes às pessoas. Mas não, é uma coisa que eu faço. E quando eu conheci o Eric pela primeira vez, e nós nos encontramos, foi a primeira coisa que eu lhe perguntei. Claro. Que pronomes queres que eu utilize contigo? Quer dizer, acho que o pior é que era eu presumir, sim, ler e começar a achar que por eu ler uma coisa exteriormente era aquela a identidade da pessoa. Mas tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, é que, independentemente dos argumentos linguísticos, há uma questão de respeito e de empatia. E, portanto, se eu posso não magoar, não ofender aquela pessoa, o que é que isso me custa? Não é? A minha empatia vale-me zero, estás a ver? Tipo, é-me igual, é mesmo igual ao litro. Eu não quero saber se és empático comigo ou não. Eu acho que, tipo, se nós não temos razão para ter nenhuma dissidência, porque é que estás a criar essa dissidência? Estás a ver? Se isto é uma cena tão simples como tu nem precisas ser empático. Não, tipo, literalmente não sejas otária, estás a ver? Tipo, é só isso. É mesmo só isso. Mas mesmo, imagina, o exercício de o fazeres, estás a ver, de perguntar à pessoa os pronomes, mesmo que não o faças alguma vez e que isso te falha ou etc., a culpa não é tua. Nós fomos construídos assim, os nossos mecanismos discursivos de apresentar-nos aos outros, as nossas relações interpessoais foram materializados assim. E nós não temos culpa disso. Nós podemos estar atentos ativamente e como ativistas ou como pessoas mais visíveis nas lutas, podemos tentar mostrar esse acesso, mas nós também não podemos... eu acho mesmo muito, muito feio a ideia de nós só fazemos isto para o programa ou etc. Não, tipo, fazemos isto porque queremos mostrar, não é? Tipo, que não é assim tão difícil e que é possível, perfeitamente possível, continuar a conversa sabendo perfeitamente isto, sem criar mais nenhuma dissidência, gente. Tipo, o resto é conversa de café, estás a ver? Bom, vamos avançar aqui um bocadinho. Eu tinha aqui uma questão para te pôr, mas na verdade tu já falaste um bocadinho. Como é que foi o teu crescimento e como é que tu foste moldando a tua identidade de género, a tua orientação sexual, por aí fora, até te entenderes como pessoa LGBTQI+. No fundo, já falaste um bocadinho sobre isso e há algumas razões para isso. Se quiseres acrescentar alguma coisa, está à vontade, mas eu iria perguntar-te uma coisa adicionalmente. Se te sentiste prejudicado por viveres no interior, se ainda, apesar dos meios disponíveis, ainda há uma diferença muito grande entre o litoral e o interior, entre a cidade e a aldeia, em termos de locais, em termos de rede de amigos, redes de apoio, enfim. Claro que há. E vai sempre haver. É muito mais difícil. É muito mais difícil tu teres referências, tu teres modelos, tu teres alguém com quem partilhar. Nem é preciso ir por aí. Não existe o mesmo nível de acesso à comunicação e à informação. Não existe. Independentemente que seja sobre questões queer ou que seja sobre economia. Não existe. Não existe. Não existe. Desde o Estado Novo que isto foi feito assim, já antes já estava assim perennialmente feito. A construção do conhecimento em Portugal é feita no litoral, ponto, apesar de nós já termos algumas polos no interior onde é que se cria e que se faz e aí acho muito bem, mas a grande maioria, o 95% é construída no Porto e em Lisboa, algo em Coimbra e em outras cidades mais remetentes. É uma realidade, a todos os níveis, não só social, económico, político, tudo. Olha, existe. Como é que, claro, estavas a falar de pós, eu estou-me a lembrar da Universidade, da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que veio trazer um novo impulso àquela zona, Trás-os-Montes e provavelmente a Bragança, claro. a da Beira Interior na Covilhã, mas apesar disso, a diferença ainda é grande.
não é apesar disso, isso veio contribuir um pouco, mas não é um ponto onde é que nós estamos um apesar, continua a mesma coisa. Claro que, tipo, há coisas que, há vitórias, obviamente, não é? Tipo, o caso atrás dos montes é bastante querido porque eu sou transmontana e, obviamente, tipo, haver uma marcha em Bragança e uma marcha em Vila Real são coisas ótimas. Isso é verdade, mas isso não elimina o facto de eu saber de casos de pessoas que são expulsas de casa neste último ano. E não invalida o facto de não termos nenhum tipo de acesso, nem nenhum tipo de espaço e etc. Essas coisas, tipo, são boas e bonitas, mas não são nenhuma cura, são um pouco de uma semente pequenina que foi botada lá, foi posta lá, desculpa, botada foi aqui o transmontano, Força, ai, adoro, eu adoro. Aliás, acho que Portugal é riquíssimo nisso, não é? Nas paisagens, nos sotaques, portanto, acho que essa é uma riqueza que nós não podemos... tipo, temos é que ter orgulho, não podemos ter vergonha. Tipo, eu não tenho vergonha nenhuma, só sou mesmo muito frio e realista em relação a isto. Não existe. Tipo, agora eu sei que em Chaves existem movimentos de direitos humanos e etc. Existe a Amnistia Internacional lá, coisas tão pacónias como o Bloco de Esquerda ter um sítio em Chaves. São coisas importantes porque elas inadvertidamente abrem algumas portas, mas é muito pouco. É muito pouco e vai continuar a ser muito pouco até começar a ser mais e a ser mais. Então, tipo... Eu acho que, e por isso tenho andado a visitar os coletivos que descentralizaram e bem nos últimos anos. Coimbra, a Pato, apesar de tudo, é um bocadinho mais antiga, mas as outras com quem nós temos falado têm 2, 3 anos. Mas tem sido uma coisa ótima, porque não é a mesma coisa uma associação em Lisboa fazer ações em Bragança, ou em Leiria, ou em Viseu, do que haver núcleos locais que promovam, que conheçam a realidade, conheçam o terreno e até conheçam as pessoas. Claro, exatamente. Não é? E isso acho que é muito importante. Aliás, quando falámos sobre a Amar, agora nos Açores, os Açores, então, é uma coisa lindíssimo. Impressionante, porque pela diversidade até das ilhas, não é? Torna muito difícil o encontro, e nós temos que perceber isso. O que é que tu achavas que se podia fazer? Tens assim uma política que gostasse de propor à Rosa Monteiro, à Secretária de Estado para a Igualdade, que promovesse de facto e de uma forma mais visível essa literacia, neste caso uma literacia LGBTQI+, ou uma literacia para direitos humanos no interior? Eu não sei se lhe propunha, não sei se lhe diria alguma coisa sem ser tipo, por favor, houve mais pessoas que não sejam cis, mas pronto, isso será outra questão. Eu acho que tipo, o importante é nós começarmos um pouco a tentar fazer com que o interior não seja apenas um lugar turístico para os meninos do litoral irem passar o verão. É muito mais... Tipo, muito mais do que fazer dinamismo, direitos humanos, é garantir que as pessoas que vivem lá de dia a dia, todos os anos, tenham os mesmos acessos que as pessoas em Lisboa têm. Acesso à cultura, que não haja desertificação, que as pessoas se possam fixar, que haja jovens. Sim, isso tudo, porque só nesses parâmetros é que qualquer coisa de direitos humanos que seja vai ter algum impacto, porque senão é só mais tipo uma festa do fim de semana. Tipo, as coisas não podem ser tão superficiais como fazer um eventozinho qualquer um dia lá, tem de ser tipo garantir que nós estamos a construir não só para as gerações atuais, mas para as gerações futuras, mecanismos discursivos, socioculturais, políticos, etc., para elas terem o acesso à informação, mesmo que discordem, mas ele está lá. Acesso, os direitos, etc. Está lá. E a partir daí as pessoas fazem o que podem. E quando tu já tens esses alicerces feitos, é muito mais fácil construir a casa do que não ter nada. De qualquer das formas, tu há bocado referiste o caso das pessoas expulsas. Houve várias pessoas expulsas também em Lisboa.
Claro, E também há claro. casos, eu estou-me a lembrar do caso de um rapaz trans em Trás-os-Montes, que teve Sim. da parte da família, e era uma aldeia, uma aceitação fantástica. Portanto, Claro. às vezes, não é? Mas agora, se a gente olhar para as médias, com certeza... Mas nós não podemos viver em vitórias, nem em um caso particular. Exatamente. Não é? Nós temos de viver naquilo que nós sabemos que é estruturalmente o que acontece. Eu, por exemplo, da parte dos meus pais, tenho só coisas a agradecer. Pessoas da minha idade que saíram do armário na minha terra não têm. Estás a ver? Não podemos ir por aí. Nós temos de saber, como é que a estrutura está feita, como é que o poder é dividido. Aliás, ele não está para o nosso lado. Ele não está para o nosso lado. Definitivamente não está para o povo trabalhador. Há uma coisa, e ainda antes de falarmos um bocadinho dessa parte mais, enfim, mais política, apesar de tudo ser político, mas mais virada para o capital e para quando nos dizem, ou quando eu ouço dizer, mas, lutar mais para quê? Tantos direitos, já tem os direitos todos. E depois ouço falar em sair do armário, em coming out. Enquanto se falar em sair do armário é porque as coisas não estão bem. Porque no dia em que estiver tudo bem, ninguém vai sair do armário. Como nenhum hetero sai do armário. Não é? Quer dizer, não é preciso anunciar a ninguém. As coisas são vividas de uma forma completamente natural. Enquanto houver o receio, se eu sair ou quando eu sair, vou ter problemas com a família, vou ter problemas no emprego, vou ter problemas com os amigos. Enquanto este pensamento estiver dentro da cabeça, é porque as coisas não estão bem. E porque leis, efetivamente, só são linhas num papel. Sim, e porque não são, muitas delas não são, enfim, não são postas em prática ou fiscalizadas. É muito mais profundo. Eu não percebo, por exemplo, como é que nós temos um código de trabalho que impede qualquer tipo de discriminação em razão da orientação sexual, perdão, e da identidade de género. E depois temos pessoas trans que não arranjam emprego ou que são botadas num call center para não serem visíveis. E a ACT, não é? A Autoridade para as Condições de Trabalho, que eu saiba, não faz nada. Porque é muito mais... O problema é muito mais profundo do que apenas, haver leis ou pessoas não estarem a agir em conformidade às leis. Nós estamos a falar de séculos de discursos opressivos. Nós estamos a falar de séculos de dissidência entre pessoas ricas que detêm o poder todo e pessoas pobres que não têm acesso a nada. Estamos a falar de coisas muito não tão voláteis como parece. Então, esses descárnios, né? Essas diferenças acontecem naturalmente. Não deviam acontecer, obviamente, mas nós temos mesmo de escavar e ir ao fundo da questão e saber onde é que as coisas estão. Por isso, não é a lei que nos permite pessoas homossexuais casarem ou casais homoafetivos adotarem ou pessoas trans não pagarem dinheiro para mudar o nome no seu cartão de cidadão, não elimina o facto dos cuidados médicos para pessoas trans. Dos sítios onde é que eles acontecem em Portugal são muito bons, efetivamente, mas são de muito difícil acesso. Ou de Sim, não terem foi criado agora o novo centro no Porto, que é fantástico. mas não chega, continua a não chegar. Não chega. E nós, enquanto povo português, temos uma cena muito grande com a complacência, que é ok, isto já existe, então vamos dormir um bocadinho. Eu acho que temos uma coisa pior, desculpa, Diogo, que é, então, mas há tanta gente sem abrigo, há tanta gente e vão dar prioridade àqueles, como se as coisas tivessem de ser feitas em sequência e não pudessem ser feitas em paralelo, não é? É como se houvesse causas que fossem maiores que as outras. Exatamente. E como se as vitórias de um não fossem as vitórias de todos. Isso é complicado.
Enfim. Eu costumo dizer de uma maneira muito bruta, eu sou um bocado bruto nestas coisas, mas pronto, porque alguém tem de o ser. Claro. Eu costumo dizer que nós nunca ganhámos nada, até nós todos, tipo, sairmos a ganhar. Até lá só temos, tipo, ok e perdas. Até uma pessoa tiver dificuldades do que quer que seja, e não estamos a falar só de coisas tão mediaticamente da epiderme, como questões de identidade de género ou de sexualidade. Estamos a falar de acesso à saúde, estamos a falar de educação, estamos a falar de direitos laborais, estamos a falar de direitos imobiliários e etc. Eu já mudei o fundo para a parte cultural, mas isto é cultura e, portanto, sim. Enquanto nós tivermos discursos relativamente às aulas de cidadania nas escolas, como os que temos ouvido, que nós... É impressionante. A escola, obviamente, tem de transmitir valores que são valores universais, básicos, direitos humanos, mas que estão inscritos na Constituição. E não se trata aqui de a escola ensina e a família educa. Então, e as famílias que são racistas, que são homofóbicas, que são misóginas, vão passar esses valores? As famílias em que o pai bate na mãe, a criança vai ficar a achar que aquilo é o valor certo? Não precisa ter um sítio em que lhe digam há valores e são estes. E esses são os valores que a democracia, que o país defende. E, portanto, como eu costumo dizer, ideologia de género não tem nada a ver com isso. Há ideologia de género, é que diz que a mulher tem que ir para o fogão, que a mulher limpa a casa, que o marido não chora, ou que os homens não choram, que os meninos brincam com pistolas e as meninas brincam com bonecas. Isso é ideologia de género. Não, isso é o patriarcado, isso tem não mesmo. É? Não tem. Não, mas é que o Ratzinger, quer dizer, a expressão aparece ligada a isto. Aparece ligado aos papéis de género, não aparece nada ligado ao que esta gente de direita quer fazer crer, que é a identidade de género, que não tem nada a ver com isto. Enfim. A mim, quando eu vi a cena da cidadania nas escolas, eu achei, tipo, brutal. Tipo, fixe. Eu tive a sorte de ter professoras, não professores, que... diretoras de turma e etc. Nunca tive um diretor homem de turma, só tive mulheres e eram caracteristicamente todas de esquerda e feministas. Numa cidade, como sabes, atenção, que nos ensinaram muito, e a mim pessoalmente, sobre feminismos e direitos humanos e uma específica sobre os direitos dos trabalhadores e etc., dos direitos do proletariado, que é uma coisa que eu levo muito a sério. E a primeira coisa que eu pensei foi mesmo, é brutal, tipo assim, tipo, os putos são obrigados a terem de levar aquilo que eu levei, que é falarem sobre, tipo, diferenças salariais entre homens e mulheres e questões tão simples como porque é que, tipo, vocês ainda gozam com o miúdo que não gosta de jogar a bola e lhe chamam paneleiro, estás a ver? Tipo, claro, exatamente. Tipo, eu acho isso brutal. A própria expressão do vai lá se faz homem. Faz-te um homem. Está bem. Como se ser mulher fosse uma coisa inferior, se estivesse abaixo. Não é? E mais, tipo, eu não consigo conceber, porque estás a ver, tipo, isso nunca foi uma questão em minha casa e eu apenas sei daquilo que eu posso falar, tipo, de desrespeitar mulheres ou o que quer que seja. Tipo, a norma lá de casa sempre foi, tipo, independentemente do que acontece, as pessoas merecem respeito e tu tens de dar o respeito para o receberes. E isso é tipo um grande moto, não é? E tipo, para além, e tu estiveste a falar de famílias tipo de violência doméstica e etc, mas também estamos a falar, também temos de repensar outras cenas, que é, nem sempre os pais têm tempo ou o acesso a materiais educativos, porque isto é educação não é só o 2+2 e os maias, é muito mais, né? Para poderem ensinar essas coisas às crianças, aos seus filhos. Muitos desses nem sequer têm pais para começar,
sequer a ter esse tipo de coisas, ou vivem em sítios onde é que não há acesso a essas cenas. Então nós podermos falar de uma maneira mais resumida, mais não infantilizada, mas mais tipo 101 de direitos humanos e etc., só faz sentido. Olha, porque a escola, tipo, que não existe aqui, tipo, o argumento, os pais educam em casa, ok, tipo, vais educar os putos em fisicoquímica, tipo, não vais, man, és tipo serralheiro. Eu dou muitas vezes um exemplo que tem a ver com a educação sexual, que nunca foi implementada, na verdade, mas a partir de uma certa altura, os próprios professores de biologia começaram a falar sobre isso e sentiu-se uma diferença. Mas eu dou este exemplo. Quando os pais ainda detinham essa educação, não é, em casa, eu tive, quando dava aulas no secundário, na mesma turma, 2 miúdas grávidas, uma com 13 e outra com 14 anos. E era o pão nosso cada dia. Era a tal educação. Como é que se pode esperar que uma família eduque se uma família não sabe, ou tem pudor, ou não pode falar sobre sexualidade com os filhos e com as filhas? Alguém tem de o fazer? Alguém tem de... Exatamente. Bom, vamos passar aqui a uma mulher fortíssima. Tu escolheste a Marguerite Duras tanto para o filme Sim. como para o livro. Sim. Sim. Tu és um cinéfilo. Tu não me disseste, mas eu vim e descobri que tu tens um blog sobre cinema francês. Há muito tempo. Pois, está bem, mas é assim, eu tenho que andar a fazer pesquisa, vocês não Claro. Mas há muitos anos. este filme é um filme do Alain René, de 59, que muita gente considera um dos primeiros da Nouvelle Vague ou da Rive Gauche. E é um filme que mistura, enfim, memórias de guerra no meio de uma conversa muito tempo depois da guerra, aparentemente, não é? Fala lá porque é que este filme é tão importante. Opá. É um pouco difícil de explicar o porquê, porque este filme é assim. Então, primeiro, eu no pico da minha rebeldia do secundário, eu decidi na minha cabeça, com 15 anos, que todos os filmes que eram feitos em inglês eram todos maus, e todos os filmes que foram feitos depois dos anos 90 eram terríveis. Então, eu, nesta minha, de querer ser tipo a pessoa mais presunçosa possível que eu podia como resistência, fui bater de cabeça ao cinema francês, porque a minha mãe emigrou em França há muitos anos, antes de me ter e antes de conhecer o meu pai, e a cultura francesa sempre foi uma coisa muito enraizada na minha identidade, porque eu sim tive contacto com a língua e com a música e com os filmes, porque a maioria dos filmes favoritos da minha mãe também são em francês. Então, eu bati um bocadinho assim, de cabeça, no Hiroshima, meu amor, não sei porquê, talvez porque menciona Hiroshima e o filme efetivamente passa-se no Japão e eu sou muito fã de anime, então, tipo, fazia todo o sentido, então eu estava, é um filme francês sobre o Japão, bora lá. Mal sabia eu no que me estava a meter. Eu vi este filme pela primeira vez, pai, com 16 anos, e eu acho que estive a hiperfocar numa parede durante horas, porque eu para conseguir processar, e este foi dos primeiros filmes franceses da Nouvelle Vague, que isto não é bem, ou não é, é um bocadinho ali no limiar dessa construção artística da Nouvelle Vague, e a mim foi mesmo um choque muito grande, porque, pronto, este filme escrito para Marguerite Duras, eu só descobri Marguerite Duras muito mais tarde, mas a Emmanuelle Rivat, eu sabia quem ela era, porque ela estava em filmes também que a minha mãe gostava. Então, para já, porque as personagens não têm nome, era só o elle e o il, o ele e ela. Eles não têm nome. Toda a sua existência é de tal maneira anacrónica a si mesmo, que eles não têm passado e ao mesmo tempo têm. Então, tem um passado que no fim vai impedir o futuro. Sim. E foi tudo ali construído. Isto é uma relação, não é? Entre duas pessoas, é quase uma corte que está a acontecer.
durante um determinado período de tempo, que é levado desde da coisa mais fútil ao mais extremo, mas tipo assim, e é tão bem construído, e é tão belíssima a maneira como, Sim, como e o tipo de flashbacks que o René utiliza são brutais. os 5 minutos iniciais do filme, que são imagens de Hiroshima Uhum. pós a bomba, e forças de reconstrução postas com as imagens dos dois corpos da Emmanuel Riva e do outro senhor japonês nus, né? Sempre aquele nu muito artístico, né? Mas pronto, não estávamos a ver nenhuma parte assim, não é? Pronto. Não, mas esse contraposto do carnal e do frio e do trauma, né? E ao mesmo tempo do amor, não é? Foi uma cena que a mim sempre me fomentou muito e marcou-me muito. E tenho partes do filme na minha cabeça que não saem, simplesmente não saem. Tipo, o passado da personagem da Emmanuelle Riva quando ela era miúda e estava em França quando tipo os nazis invadiram, ou tipo ou quando eles estão quando ela está tipo e ele que estava no exército e por acaso não estava no dia em que caiu a bomba em Hiroshima. Sim, coisas assim, tipo, tudo a coisa que aconteceu ali foi por acaso e morreu em Hiroshima, porque depois ela vai embora e ele também vai à vida dele. E é uma coisa que depois é muito também característica da escrita da Duras, que é esta coisa do efêmero, não é? Não do eterno, é do efêmero, é aquele momento ali, isolado no tempo, em que estas personagens vivem a vida toda e fora deste tempo elas não existem. Não existem uma para a outra nem para elas mesmas, porque elas voltam ao cotidiano, tipo deprimido que elas têm, e isso marcou-me bastante. E há uma... alimentou, tu tiveste essa, tu dizes que foi uma presunção, mas enfim, tiveste essa rebeldia de achar que todos os filmes ingleses eram capitalistas e nojentos, sim. Tudo que fosse de Hollywood, tipo, eu papava cenas de série B e outras cenas. Há filmes fabulosos de Hollywood. Sim, não, absolutamente, atenção. Eu agora sou tipo a antítese da presunção, eu literalmente vejo qualquer coisa e adoro qualquer coisa. Foi bom teres encontrado logo Hiroshima, porque podias ter desiludido e não, apaixonaste ainda mais. Sim, foi o Hiroshima, meu amor, foi o do René, foi o Cleo de São Cossette, da Agnès Varda, que é a minha cineasta favorita, e foi o Bande à part do Godard. Foram estes três que basicamente fomentaram, tipo, no chão, o meu gosto por cinema. E tu foram estes três também quando estavas a falar da influência da cultura francesa, muito através da tua mãe, a literatura também lias muitos autores franceses? Sim. Eu comecei um pouco mais... só comecei a ler literatura francesa um bocadinho mais tarde, porque assustava-me um pouco, e porque eu tinha uma ideia também muito presunçosa, que era, eu não vou ler uma tradução, eu vou ler na língua, e eu sei francês, então felizmente eu posso ler na língua. Mas inicialmente era muito... Não dá para ler tudo nas línguas originais. Pois, exato. Mas felizmente eu tinha uma tia minha que foi professora de português muitos anos e ela é muito apaixonada pela literatura e era ela que mostrava muitas coisas. Eu não me lembro qual é que foi o primeiro livro de um escritor francês que eu li, tirando tipo Antoine de Saint-Exupéry, tipo, provavelmente o Príncipezinho, mas não li em francês, li em português, como as pessoas normais. Não, mas sim, comecei eu sei que o meu primeiro livro que eu li em francês foi o L'Amant da Marguerite Duras. E depois saltei para As Flores do Mal. Bom, do Baudelaire, meu Deus. Sim. Mas só que em francês, ler em francês, porque eu já tinha lido Flaubert, eu já tinha lido poemas do Mallarmé, já conhecia tipo um pouco de Proust e de etc. Já tinhas lido Em Busca do Tempo Perdido? O primeiro só. Eu agora já li 4, mas não tenho lido muito ultimamente. Mas sim, mas a minha escritora favorita é definitivamente a Marguerite Duras. Bom, e vamos ver o livro que tu escolheste também, que é da Duras. Moderato. O Moderato Cantabile. E essa é a cópia que eu tenho. Ah, é? Bom, sim. Esta é a tradução, é da Relógio d'Água. Para quem não sabe, o filme também originou,
perdão, o livro originou um filme, Os Sete Dias, Sete Noites. Em Portugal passou como Moderato Cantabile. É um filme dirigido pelo Peter Brook, com atores fantásticos, o Belmondo, mas especialmente uma atriz que é, assim, para mim, um gênio, que é a Jeanne Moreau, e que ganhou o prémio de melhor atriz em Cannes, sim. Em 1960, com este filme. Bom, é engraçado porque este talvez ainda seja mais reduzido, que estavas a falar do efêmero, não é? Mesmo em termos de espaço, há a casa, há o café e a casa. E é isso. As personagens também não têm nome. que é uma trope que eu acho particularmente piada. Que as personagens não têm nome, têm apenas forma e memórias e falas. Não têm nome. Não sabes quem é que elas são. Sabes como é que a Marguerite te explica? Mas eu só cheguei a este livro no mestrado, porque eu tirei estudos de línguas, literaturas e culturas. E fiz estudos franceses, e só cheguei a este livro porque as únicas outras coisas que eu conhecia da Marguerite Duras era mesmo o Lamont e o guião do Hiroshima, Meu Amor. Cheguei ao Moderato Cantabile e foi... Sim, o Amante tem muito mais influência da vivência dela no Vietnã, não é? Indochina, do que este. Sim. Este aqui, mas este para aqui é muito mais, a mim é mesmo tipo top 5. Se não for o primeiro livro, está no top 5 de melhores livros que eu li. A própria gestão que ela faz do tempo, não é? Que faz os capítulos, é tipo, é incrível. Impressionante. Não, ele põe estas duas personagens, dois contextos completamente diferentes, a viverem um romance que elas, na vida real delas, nunca iriam viver, a viver um romance de um casal que se matou. E eles estão ali a viver como aquilo, e eles efetivamente matam-se no final, ou quando se despegam. E tipo, a última frase, a última fala do livro, não é a última frase, é tipo, é dele para ela, a dizer, eu gostava que tu me matasses. E tipo, é tão... foi tão... Uau! É mesmo complicado de explicar tipo, o quão incrível isto é. É que as cores, tu vês as cores, é tipo, é mesmo lindíssimo. Sim, eu estava a lembrar disso, do vermelho do céu, quando há o grito. Sim, é uma forma tão plástica. Do piano, quando ela tem a festa na casa, não é? E que aparece embriagada. Sim, completamente. E mesmo os sabores e coisas assim, ela cria uma atmosfera tão bonita, não é? Que é tão trágica ao mesmo tempo, mas também não há nada de triste ali. É bastante... É quase tipo como uma linha da máquina do batimento cardíaco, é só isto. Mas só que o que ela cria à volta é lindíssimo e eu acho isso, uau. Bom, vamos voltar. Adorei ouvir-te falar sobre... eu estava mais 2 horas só a falar de filmes. Vamos fazer um sobre arte. Olha, vamos falar então agora um bocadinho sobre a Pat. E vais-me explicar um bocadinho de quando é que surgiu, quais são os coletivos que fazem parte da Pat, por aí fora. Então, a Pat foi em resposta... Não foi bem em resposta, quer dizer, foi em resposta à primeira edição da marcha que foi feita em Coimbra. Eu agora não me lembro muito bem se foi em 2010, se foi em 2011, mas foi por aí. 2009 foi em 2009? Foi em 2009, pronto. E depois a PAT nasce em 2011. Sim, salta ali 2 anos, porque antes eram só alguns coletivos, que era o coletivo Não Te Prives, era a UMAR, principalmente, e a Existências, se não me engano, que estavam ali um pouco conglomeradas e que estavam a colaborar para isto acontecer, e depois eles resolveram juntar-se mesmo e fazer uma plataforma. Não fazer um coletivo, não fazer uma associação, fazer uma plataforma onde os vários coletivos em Coimbra, que faziam ações em Coimbra, se pudessem juntar para discutir estes tópicos em específico, porque muitos daqueles coletivos não tinham apenas questões queer como as suas questões centrais, apesar de muitos terem.
serem, mas havia outros que não, por exemplo, a Amnistia e tipo, a UMAR e etc. não são exclusivamente queer, têm temas queer lá dentro. Isto então seria uma plataforma para estes coletivos se poderem interligar, distribuir comunicação e poderem criar uma entreajuda para poder construir espaços de discussão e de existência queer em Coimbra, porque Coimbra atualmente não tem espaços LGBT, e até há muitos anos atrás... Eu fiquei, desculpa interromper, mas eu quando ouvi isso e quando li isso, fiquei espantado. Eu não costumo quando vou de férias ou quando vou passar fins de semana assim, não costumo sair à noite. Prefiro fazer outras coisas e, portanto, não tenho por hábito ir a locais LGBT. Mas em Leiria, sim, porque eu em Leiria estava muito perto a passar férias e fins de semana e ia há décadas, não é? Portanto, e Leiria tinha, e era muito mais pequena. Uma cidade universitária como Coimbra, não ter um local LGBT é uma coisa que me faz imensa confusão. Coimbra teve, mas já não tem. Coimbra teve. Quando eu vim para Coimbra havia um espaço, que era o Feito Conceito, que era declaradamente achas espaço que LGBT. Isso acontece porque, apesar de ser uma cidade de estudantes, é muito conservadora? É uma cidade extremamente conservadora, man. Tipo, toda a cultura académica é em si tipo uma grande hipérbole da cultura portuguesa, por isso, é super conservador. Mas os problemas não são só esses, é porque também é uma cidade transitória, então as pessoas que constroem estes espaços efetivamente basam e esses espaços acabam por fechar, ou porque esses espaços não chegam a ter popularidade em primeira instância. Então, o que acontece é que em Coimbra existem espaços que são espaços aliados, são espaços de resistência, como muitas repúblicas, alguns bares, uma ou outra sede de alguma coisa, mas coisas que sejam construídas por pessoas LGBT para pessoas LGBT não existem. E é neste vácuo, quando existiam eram muito poucos, era que era um espaço noturno, estás a ver? Que servia apenas um tipo de pessoa que era o estudante LGBT e não necessariamente tipo a pessoa que vive fora do espaço noturno. Tu és um bocadinho crítico porque tu, apesar de dizeres que há alguns espaços aliados que permitem algum grau, algum nível de segurança, dizes logo a seguir que se aproveitam do poder financeiro das pessoas LGBTQI+. Sim, declaradamente. E não há nenhum problema com isso. Quando não há outras alternativas, tu tens de fazer o que podes com aquilo que tens. E não há nenhum problema com isso. A minha questão é, achas que é uma estratégia? Ou seja, não é porque as pessoas que têm aquele bar acham que devem ser aliadas e tornar aquilo um espaço confortável, achas que é por uma estratégia de pink money? Ou não é uma coisa tão maquiavélica? Eu não te posso dizer isso em relação aos bares em Coimbra, que infelizmente fecharam por causa da pandemia e por outras questões de gentrificação e etc. Não te posso dizer isso em relação a esses bares, porque esses bares efetivamente eram de resistência, eram bares contra a cultura, eram bares alternativos, onde é que nem sequer era uma questão. Estás a ver? Não, é claro que vamos fazer festas aqui, claro que vamos fazer círculos de conversa, claro, estes espaços eram tão do pessoal LGBT como era do pessoal do metal, como era do pessoal do techno, etc. Não havia uma questão, estás a ver? Estava ali. Mas claro que há outros que obviamente sim, que nem sequer tipo, se punha de parte. Havia uma clara exploração. Nós tivemos vários... eu sou DJ e o meu coletivo na PAF é um coletivo de produção e de promoção de festas que agora infelizmente está parado por Covid, de festas LGBT, declaradamente LGBT, não necessariamente festas culturalmente gays, eram festas que eram feitas por pessoas LGBT. E nós éramos contactados muito no início por restaurantes e assim que queriam trazer as nossas pessoas lá, porque era um espaço diferente e isto tudo. Tipo, é que isto só surpreende quem já não sabe o que é que a casa gasta, não é? Vamos falar primeiro sobre a marcha. Tu dizes que a marcha é a vossa opus magna, não é? A vossa grande obra.
E eu vou passar algumas fotos enquanto tu falas. Sou eu. Sobre a... És tu? Sou eu. Olha, não sabia. A pessoa com a bandeira sou eu, sim. Eu faço drag. Que giro. Olha, não sabia. Há outra tua, mas esta não sabia que era tua. Há mais minhas por aí, espalhadas, já. Pois, deve haver. Esta foto foi da última marcha física que nós fizemos. 2019, exatamente. Uhum. E sentes muito... Quando tu dizes que é a vossa grande obra, é pelo impacto que tem na cidade, pela visibilidade que dá, ou porque a rua tem de ser ocupada? É porque a rua tem de ser ocupada. E este é o dia em que nós nós trabalhamos o dia inteiro em que dizemos, puto, vamos ocupar a rua, vamos cortar a Ponte Santa Clara, a Ponte Santa Clara é nossa. Vamos parar à frente da Câmara, a 8 de Maio é nossa. Tipo, esta rua aqui é nossa, somos nós. Essas pessoas todas, somos nós todos. Tipo, a seguir daqui, cada um vai fazer a sua vida. Antes disso, foram todos fazer a sua vida, mas neste momento a rua é nossa. Porque nós não podemos ter a rua todo o ano, então temos a rua neste dia. E isso é nosso magnum opus, porque nós passamos o ano inteiro a tentar fomentar e isso já é tipo essa foto é de 2016, uma coisa assim, uma cena assim. E nós trabalhamos o ano inteiro, nós fazemos várias atividades, certo? Mas nós consideramos a marcha o nosso magnum opus porque, apesar de tudo, Coimbra é feita por momentos isolados no tempo durante um ano. Tens a latada, tens a queima. Tens, tipo, as festas de Rainha Santa, tens as festas da cidade. E como estas coisas são isoladas no espaço-tempo, faz todo o sentido que nós também trabalhemos para uma coisa isolada no espaço-tempo, que é o dia 17, dia 17 de maio, que não é por acaso, não é? Não é por acaso, e que nós trabalhamos o ano inteiro para conseguirmos fomentar cada vez, chegar a mais pessoas, para conseguirmos crescer cada vez mais a marcha. E a marcha passou de menos de 100 pessoas para 200 e depois a minha primeira marcha nós éramos à volta de 400 pessoas, tanto para no ano seguinte já sermos 1000 e tal. E também e isso é o que me dá alegria, estás a ver, é saber que tipo, estas pessoas todas, a grande maioria está em Coimbra, seja a estudar ou a viver, estas pessoas todas aqui fazem parte do bolo por quem eu estou a lutar no meu contexto, que é Coimbra. E estas pessoas saíram todas de casa. Estes são as que eu conheço, as que eu vejo com o meu olho. Porque isto é importante tu saberes onde é que estás a tocar e conseguires materializar o sucesso das tuas ações. É saberes que durante este período de tempo, estas 3 horas, porque a marcha é muito curta. A nossa marcha é muito curta. A nossa marcha vai de um lado do Rio ao 8 de Maio e são 2, 3 horas a marchar, se tanto. E fica ali, depois vamos todos embora. E é feita assim que é mesmo... Vocês começam em Santa Clara? Começamos em Santa Clara, sim. Passamos a ponte, depois vamos pelo meio da Baixa e acabamos na 8 de Maio à frente da Câmara, à frente da igreja. Sim. Ali, e ocupamos ali. Aquele espaço é nosso, ninguém nos tira dali e depois... que as pessoas eventualmente têm de ir embora porque ou têm de estudar, ou porque têm de ir trabalhar, ou porque têm de ir jantar, ou porque vão se preparar porque depois já fora do armário a seguir. Pô, há este tipo de coisas, mas naquele momento a cidade é nossa, ou esta cidade que é tipo o interior de Coimbra é nosso e ninguém nos retira isso. E sempre foi no IDAOT, portanto, no Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Sim. Sempre foi essa a data da Marcha de Coimbra. E independentemente de ser um domingo, de estar a chover, de estar a trevoar, a única coisa que nos parou foi uma pandemia. E foi porque nos obrigaram, porque nós éramos capazes. Eu era, mas não fui. Olha, e tu já descaíste-te agora, mas eu quero saber pormenores. O que é esta festa fora do armário? Então, a nossa festa... Eu acho piada como tu foste escolher logo o coisa que foi de uma...
de uma festa minha. Vai aparecer ali mais coisas, vão aparecer mais coisas tuas. Ok. A festa Mas fora do esta não armário. sabia, esta não sabia, esta foi mesmo por acaso que esta não sabia que era tu. Yeah. O Sad Butch Collective é um duo que eu tenho com uma amiga minha. Ok. Sim, a festa fora do armário é uma festa LGBT que já tem muitos anos e que é definitivamente a nossa única maneira de nós conseguirmos angariar algum dinheiro para assegurar que o resto das atividades e, por sua vez, a marcha acontecem. Já saltou vários locais, esse era quando era no Pop Fresh. Depois esteve no Kibastango, infelizmente o Kibastango já não existe. E é uma festa que já viu todo o tipo de coisas a acontecer. Mas acontece normalmente no dia da marcha, a seguir à marcha, ou pode acontecer noutra altura? Acontecia todos os últimos sábados do ano. Ok. Todos os últimos sábados de cada mês durante o ano. Sim. Sempre. E quando havia mais festas LGBT... Eu adoro estes desenhos, tão brutais. Sim, são bem fixe. Quando havia mais festas LGBT, porque houve um grupo de festas LGBT no mesmo sítio a acontecer e havia 5 ou 6 no mesmo espaço durante o mês, era uma festa em que nós nos permitíamos, porque éramos nós que organizávamos a PAD, éramos nós que organizávamos a festa, éramos nós que decidíamos os DJs e etc. Nós permitíamos ter cenas não tão caóticas, mas à medida que os espaços foram nos cortando... Esta eu vi que o DJ eras tu, está lá, sim. Diogo Rivers. Nós fomos-nos permitindo fazer coisas mais diferentes, até tipo só fora do armário e as minhas festas que eram noutro sítio, seriam as únicas festas LGBT em Coimbra, enquanto depois a fora do armário tornou-se numa instituição. Mas um marco cultural. Está parado, o que é que acontece? Não há gente para dinamizar, não há locais para fazer, está não há parado locais por para causa da pandemia. Está parado por causa da pandemia. A última festa que foi feita foi em fevereiro do ano passado. Não, foi em março do ano passado. Foi eu que fiz a festa. Fui eu que fui o último DJ. Foi o Sad Butch Collective, inclusive. Está parado por causa da pandemia. Nós, em nenhuma situação, nós poderíamos fazer outra coisa qualquer, mas nunca iria ser a fora do armário, iria ser outro nome, porque a fora do armário tinha de ser no último sábado de cada mês, tinha de ser num espaço que fosse querido nosso, estás a ver? Uhum. Não ia ser nada de outro por aí além, e de momento nós não temos espaços, porque o espaço que nós usávamos, que nos deixavam usar, fechou e de momento não está para abrir mais nada, ainda não temos a nightlife aberta em Coimbra, e eu já tentei marcar sunsets, já fiz coisas tipo na Rádio Baixa, que é um spot brutal para o pessoal DJ também, mas nunca foi fora do armário, fui sempre eu, e sempre foi isso, e tudo o que eu faço, onde é que eu toco, vai ser sempre uma cena definitivamente queer, porque eu sou queer e tudo, e é um bocado o toque de Midas. Mas já... está parada por agora e só vai estar, Diogo, só vai reabrir quando houver infraestrutura para reabrir. Sem ser a festa e a marcha, há alguma interação da plataforma ou dos coletivos com as pessoas localmente, apoio informativo ou outro a pessoas LGBTQI+, que tipo de trabalho? Não há, já percebi, não há um centro comunitário, não há um local. Não existe, não existe. Mas as pessoas que precisam de apoio podem contar, por exemplo, há uma pessoa que quer saber como é que pode mudar o nome, o que é que tem que fazer, por exemplo, esse tipo de informações básicas. Sim, nós como somos feitos de vários coletivos e temos tantos contactos, nós somos um bocado tipo a base de dados e a maioria das coisas que nós fazemos, se nós não pudermos ajudar diretamente, nós podemos encaminhar ajuda. E como é uma cidade maioritariamente académica, muitas das coisas que nos chegam são pedidos de ajuda para partilha de estudos e etc. Mas nós já tivemos várias coisas desde pessoas a relatarem-nos incidentes de violência, pessoas a pedirem-nos ajuda, e nós tentamos sempre, dentro da nossa possibilidade, porque nós também somos apenas humanos, né? E quando podemos nós próprios ter disponibilidade para ver as coisas, para poder ajudar, nós ajudamos sempre.
Por exemplo, ainda hoje recebemos um pedido para partilhar um estudo e nós vamos ter uma reunião daqui a 2 dias, que eu infelizmente vou estar a trabalhar, não posso ir, mas isso não interessa, onde é que eles vão estar a decidir os próximos passos agora para o desconfinamento e etc, o que é que nós vamos fazer. Nós estamos a crescer muito no Instagram, a tentar dinamizar, falar mais com as pessoas e etc. Temos a cena do Descentracenas, que é um micro podcast. Já lá vamos. Isso eu quero acabar com o Descentracenas. Sim. Porque tu és uma das pessoas que está presente e, portanto, eu tenho falado, e já lá vamos. Mas temos várias coisas. Por exemplo, no que toca, por exemplo, a direito de pessoal brasileiro, por exemplo, nós temos os Vozes no Mundo, que é um coletivo de pessoal tipo brasileiro, que eles ajudam. Coisas em relação tipo a discriminação feminina e etc. Nós temos a UMAR que está ali, que nós sabemos quem é que eles são, e mesmo que eles não façam parte, não integrem a PATH, nós sabemos quem eles são e nós encaminhamos para lá. E é o que uma plataforma faz. Esta informação existe. A plataforma é verdadeiramente um path, não é? Um percurso, um caminho para... Ela não se chama path tipo, ao acaso, né? Está ali. Claro que há coisas que nós agimos enquanto path, que temos posições enquanto path. E que, óbvio que tipo... que há outras coisas a qual nós não nos versamos, porque não faz sentido ser a plataforma sem ser tipo os coletivos dentro e etc. Depende muito das coisas que estiverem a acontecer. E às vezes é complicado conseguir nós termos alguma ação, porque somos todos ou trabalhadores, ou somos estudantes, e temos todos muitas vidas complicadas, e como são vários coletivos, às vezes os coletivos têm de discutir entre si primeiro, depois passar para a discussão na PATH e etc. Então, as coisas acontecem, podem demorar sempre um bocadinho, mas elas acontecem e nunca vêm de um lugar mau. Vem sempre de um lugar de querer construir e de criar mais e cada vez mais e de querer lutar. E a cena fixa é a pluralidade de ideias e a pluralidade de pessoas que agora nós temos que nos permite continuar para a frente. Tu, no início, falaste muito do ser politizado, e quando nós falamos dos direitos, e deu referir que muita gente acha que os direitos têm que ser hierarquizados ou ter umas prioridades quaisquer que ninguém percebe muito bem, tu também falaste disso. E, portanto, eu queria saber como é que tu encaras a luta queer verdadeiramente, não é? Enquanto luta de classes. Isso é importante porque é uma perspectiva que muitas vezes as pessoas não têm. As pessoas olham para o queer como a parte mais do espetáculo, não é? A parte mais das plumas e dos brilhantes, não é? E não percebem o que é que acontece. Por exemplo, eu vou-te dar um caso, desculpa, mas acho que isto é importante partilhar. Claro. Há muito aquela ideia, relativamente ao Pink Money, dos Dinkies, não é? Double income, no kids. Portanto, um casal que não tem filhos, ganham os dois muito bem, que é aquele mito também dos gays cis brancos que são advogados ou que são coisas, não é? Em Nova Iorque. Ora, a realidade que nós temos para a comunidade LGBTQI+, não é nada desta, não é nada esta. A realidade que nós temos é que a comunidade LGBTQI+, é extremamente vulnerável, tem contratos de trabalho ou não tem sequer contratos de trabalho, não tem contratos de arrendamento e foi uma comunidade que foi extremamente penalizada pela pandemia. E daí ser importante esta luta de que tu falas. Pronto, e agora vais falar tu. É indissociável. Não dá para dividir as duas coisas. Não dá, é impossível. A luta de classes exprime-se pelos direitos dos trabalhadores, da prol contra a burguesia os promotores do capitalismo. O capitalismo é o que fomentou e é o que fomenta todos os discursos opressivos que nós sofremos. Tipo, não dá. É impossível, é impossível politicamente. Isto se ignorarmos, e já chego lá, se ignorarmos as origens dos movimentos de orgulho, não é? É impossível nós conseguirmos construir algo que seja verdadeiramente pró-LGBT
ou pró-queer sem ser pró-classe, pró-trabalhadores. É impossível, não dá. Não se conseguem. E não se iludam, porque as coisas não... As pessoas têm de viver e ter, tipo, acesso à renda, a casa... Não a renda, aliás, a ideia é nem ter renda. É ter habitação e educação e ter esse tipo de coisas. E as coisas têm de lhes ser dadas da mesma maneira que as outras pessoas têm acesso. E que coisas arbitrárias ou coisas que não se têm controlo não devem ser determinantes para uma pessoa poder existir na sua plena vida. Tipo, não faz sentido. Da mesma maneira que não faz sentido dissociarmos a luta queer da luta racista, antirracista, aliás, como da mesma maneira que não faz sentido dissociar a luta queer da luta antifascista, é impossível, da luta feminista, impossibilíssimo, não dá, porque quando nós abrirmos todas as latas e chegarmos ao fundo da questão, nós vemos o mesmo discurso, um único discurso, um único tipo de inimigo, que é nosso todo. E esse inimigo é o capital. Tipo, não existe outro. Foi o capital que permitiu o homem branco, heterossexual, magro, burguês, que fomentou tudo o resto. Não dá, não existe. Não existe. E quando nós vamos e depois vemos o pessoal liberal e este pessoal assim da esquerda pegarem imagens como da Marsha P. Johnson ou dos movimentos de Chicago dos anos 50 e dos anos 60, ou a relembrarem-se dos movimentos de Berlim de 1880, 1890, e esquecem-se que essas pessoas estavam no limiar extremo da pobreza, que eram perseguidas diariamente, que eram mortas, que viviam de maneira que não era humana, e que essas pessoas eram, e o importante aqui era o limiar extremo da pobreza, e que eram pessoas que eram racializadas, eram pessoas que não tinham acesso a cuidados de saúde, eram pessoas que eram expulsas de casas, eram pessoas que eram trabalhadoras do sexo, quer dizer, a marcha, não é? Sim, existe todo tipo destas coisas, e eram todas postas de parte, escondidas, e nós cada vez mais, desde 60 e picos, quando foi Stonewall, que Stonewall foi só a explosão de uma coisa que já estava a construir há milénia, a partir daí nós vemos cada vez mais esta intrusão do discurso, da leitura marxista das vidas queer. Não existe uma leitura de direita, não existe uma versão tradicionalista, não existe uma cena fascista LGBT. É impossível, porque enquanto houver discrepância de poder, discrepância de posição, nunca vai haver direitos LGBT, as pessoas LGBT não existem. Só quando nós lutarmos por isto. E isto não é tipo, isto é tão simples como garantir que toda a gente, se tem de haver um Estado, se tem de haver alguma coisa que tenha o mesmo acesso, independentemente do sítio de onde vive, independentemente da família que tem, independentemente de quanto dinheiro faz ao final do mês, independentemente da sua identidade de género, identidade racial, identidade religiosa, identidade sexual, etc., tem o mesmo acesso a tudo. E independentemente se essa pessoa quer fazer alguma coisa com isso, e se ela não quiser no futuro saber que pode dar um passo atrás e ir lá buscar, e continua lá para ela, e que essa pessoa continua válida e humana. Eu vou-te só dar um exemplo. Eu ontem tive uma discussão grande a propósito de uma publicação de uma pessoa do CDS, da Juventude Popular, a propósito da aprovação do projeto de resolução relativamente aos apoios aos centros de abrigo para pessoas LGBTQI+. Primeiro, o texto era terrível, era demagógico, claro. Dizia em erro. Basicamente, o texto dizia assim: porque é que estas pessoas hão de ter direito a um acesso à habitação quando as outras não têm? Primeiro, o texto não fala se querem acesso à habitação. E, portanto, logo aí, não é? Logo aí está a induzir em erro. E depois, enfim, fala de coisas completamente disparatadas. Mas a questão é que muitas vezes é passado para as pessoas o discurso de que está a haver uma discriminação positiva, que as pessoas LGBTQI+, estão a ser beneficiadas relativamente a outro tipo de pessoas, quando não é isso que está a passar. Neste caso em concreto, o que se passou é que as pessoas LGBTQI+, sem abrigo, iam para centros comunitários e eram alvo de
violações homofóbicas, transfóbicas, as mulheres trans não podiam tomar banho porque tinham um falo e as outras não queriam, as mulheres trans iam para camaradas masculinas. E, portanto, o que o Estado tem de garantir, ao criar centros direcionados, é uma obrigação, é garantir a segurança destas pessoas. E, portanto, não é criar um direito a mais. E isto é passado sempre desta forma, não é? Como só agir em conformidade com o que já existe. Mas tenta sempre passar ao contrário, não é? Lá estão eles a querer mais direitos que os outros. Está bem. Não é? Okay. É essa a forma de desvalorizar, não é? Se é isso que eles querem ouvir, força. Se é esse o discurso que eles querem promulgar, força. Não o faz deles... Não, o problema eu não sei se é assim tão linear. Porque eu acho que esse discurso, nós podemos não ligar, mas muitas pessoas... não, eu ligo. Muitas pessoas ligam, muitas pessoas que não estão por dentro dos assuntos acham que é aquilo, e a gente sabe que os políticos funcionam muito pela pressão popular, e portanto, se há muita gente a achar, podem não se tomar as medidas concretas e corretas e necessárias, porque houve um discurso enganador que levou a população, levou a opinião pública a reagir em sentido contrário. Portanto, eu acho que Mas essa discussão que tu tiveste com as pessoas do CDS é o mesmo tipo de pessoas que branqueou um cravo vermelho na foto do Salgueiro Maia para uma celebração do 25 de Abril. Essas pessoas têm a integridade política e humana, mesmo que ninguém tem. Bom, eu não generalizo. Eu generalizo porque eles generalizam-me a mim. Não, isso eu percebo. Não, eu não generalizo. Estás a ver? Eu não tenho problemas. Eu conheço pessoas que são, enfim, que são católicos e que não pensam como a hierarquia ou como alguma hierarquia. Pessoas do CDS que não pensam como o CDS, enfim. E, portanto, mas percebo perfeitamente que há coisas que não são aceitáveis. Não é? Este discurso não é aceitável de todo. Sim, os vilões às vezes também dão beijinhos de boa noite à mãe antes de irem dormir. Tipo, isso a mim tipo, vale-me efetivamente zero, porque são a coletividade dos discursos políticos, daquilo que eles estão a fazer representar. É o que é impresso depois para o cotidiano, não é o que... mas eu até discordo e acho que todas as pessoas deviam ter os mesmos direitos, mas o teu partido ao qual tu estás a votar e és militante e coisas não está a fazer isso. Estás a ver? A mim não me interessa o que tu achas, a mim me interessa o que é passado, que é passado discursivamente, politicamente para a frente. Tenho pessoas que eu conheço muito queridas do meu coração, pessoas que eu levava um tiro que recentemente tornaram-se militantes do Chega ou etc. Eu não sou contra essas pessoas, obviamente, mas eu vou generalizar as pessoas do Chega. Claro. Porque é a imagem que eu tenho. Exatamente. Porque é a imagem que eu tenho. E como eu generalizarei, tipo, pessoas do PSD ou pessoas apartidárias ou etc. É isso, porque as pessoas, tipo, generalizam-me a mim, estás a ver? As pessoas olham para mim e metem-me num poço. Sim, é um saco. É um... Metem-nos num saco, mas mal eles sabem que o saco não tem fundo e cada vez nós acabamos e descobrimos mais. Quanto mais nos meterem no saco, nós mais fortes vimos, por isso das duas uma. Olha, e qual é que é a importância que para esta luta, não é? E para este empoderamento, para esta visibilidade, qual é a importância que tu dás à descentralização e à acessibilidade? Toda... Ok, então, não faz sentido que a informação e a comunicação e a linguagem esteja centralizada apenas num tipo específico de pessoa, que é a pessoa que vive numa cidade grande, que tem estudos superiores e que tem acesso a plataformas para poder ler ou discutir determinados assuntos, sejam quaisquer eles serem. Qualquer coisa que nós façamos aqui, se ela não conseguir chegar, e não vai conseguir, porque muitas coisas que nós estamos aqui a falar vão passar, se calhar a muita gente. Mas o grande objetivo é
tudo aquilo que nós conseguirmos criar, construir, falar, discutir politicamente, etc., consiga ser tão importante ao recém-doutorado, magistral, reitor da universidade que fez todos os doutoramentos do mundo, ao senhor do talho que tem a 4ª classe. Enquanto estas pessoas, 2 pessoas, não conseguirem ter o mesmo acesso à informação e conseguir compreendê-la, não é aceitá-la, não é estar do lado dela, é compreendê-la, terem acesso total a ela, nós não temos progresso nenhum. Não temos. E uma coisa que eu sou muito forte e muito pesado nestas coisas é que, pronto, tudo bem, o que abriu no Porto foi ótimo, mas as pessoas de cima de Vila da Castanheira, que se de repente sai uma pessoa de lá do armário como trans, essa pessoa vai ter acesso a isso. O dinheiro que tem de gastar para lá, essa pessoa tem esse dinheiro. Essa pessoa vai conseguir sequer comunicar que precisa de ajuda. Como é que essa pessoa sabe sequer que ajudas existem? Como é que eu posso exigir direitos se a minha avó não compreende o porquê de casais homoafetivos terem de ter o direito de adotar, sem eu ter de lhe dar uma tese de doutoramento, que ela não vai compreender? Como é que é suposto nós continuarmos sentados nas nossas mesas? Pedagogia, informação, Sim. informação. E como é que nós podemos continuar a pensar que isso é o sucesso? E o meu grande problema em Coimbra é que as nossas existências vivem dentro da sala de aula e no momento que nós saímos da Alta e Sofia, não existe. Não existe. Não existe nada. Nada contra a academia. A academia é muito importante, mas a academia não pode ser a única coisa. Estás a ver? Tipo, a partir do momento em que eu conheço pessoas que não são universitários, mas vivem em Coimbra, que são pessoas LGBT que nem sequer sabiam que a PAF existia, isto aqui denomina-me um problema, que eu não estou a lutar pela comunidade, eu estou a lutar pelas pessoas privilegiadas que estudam. E se isto não consigo, se eu não consigo chegar a mais pessoas, se eu não consigo chegar a mais sítios fora de Coimbra, eu não estou a fazer nada, eu estou numa câmara de eco. E eu não quero estar numa câmara de eco, porque essa câmara de eco não vai garantir que as gerações futuras consigam existir. Se calhar essa câmara de eco garante que eu exista num determinado privilégio, mas as pessoas de cima de Vila de Castanheira ou do pico do monte qualquer, se calhar essas pessoas não têm esse tipo de privilégio. E têm de viver no silêncio, como nós sabemos que muitas vivem, não é? E o que é que tu achas que se pode fazer para mitigar esse problema, essa falta de acesso, essa falta de informação? Campanhas de esclarecimento, dar meios aos coletivos ou aos conjuntos coletivos que estão localmente para poderem divulgar que existem, quais são os meios onde as pessoas podem dirigir por aí fora. O que é que se pode fazer? Sim, mas primeiramente de tudo, é assim, qualquer coisa que consiga passar a palavra é bom, não vamos perder-nos por aí, não é? Obviamente. Mas não podemos estar tipo, muito à sombra da bananeira que é isso, porque isso vale o que vale, como nós já falámos. Nós queremos coisas que estruturalmente se construam e se propaguem. Nós queremos começar por baixo e construir. Ou seja, o que eu quero dizer é que fruto, conseguirmos é? ganhar... Que dê fruto, que se replique. Sim, que seja amanhã ou daqui a 100 anos. É começar legislativamente, que já temos, alguma coisa, mas já temos, começar a partir daí, começar a introduzir estes tópicos, nem é preciso os tópicos, é as existências, estas vidas no cotidiano, mesmo que não seja para ser versado politicamente numa disciplina de cidadania, só tipo dizer abertamente que estas coisas existem, às gerações mais novas que estão a estudar, e dar-lhes a eles essas mecânicas para eles poderem conceber uma coisa o seu próprio... Uma coisa que eu acho que podia ser feita, e que tem a ver com os planos municipais LGBT que têm que ser preparados, era
campanha, até podia ser pensada a nível da Associação Nacional de Municípios, pensada a nível nacional e depois ser feita em todos os municípios. Que era colocar nos MUPIs pela cidade vários corpos, vários tipos de existência, para as pessoas se tornarem visíveis. Não é? Para as pessoas começarem a habituar não é? É que aquela pessoa que se identifica como mulher tem barba, e então é assim. E não é na televisão, é tipo nas coisas do cotidiano que fiquem no canto do teu olho e que tu nunca olhas para lá, mas sabes que estão lá. E isso não é só iconograficamente, é linguisticamente, é culturalmente, é isto. É conseguir construir esses discursos que é para chegar a um ponto em que está completamente tipo, ou normalizado, que é quando tu aí efetivamente podes começar discussões tipo mais frutívoras, é quando tu sabes aquilo que estás a falar, ou quando já tens efetivamente progresso, estás a ver? Isto é como eu vejo as cenas, e nós, por isso é que coisas são tão óbvias como uma disciplina da cidadania, são super óbvias de acontecer. Quando desfazes o mito, não é? Que tu não podes falar daquilo que não conheces. E quando, exato, é só isso. Quando é uma coisa desconhecida que tu elaboras e crias era como antes dos nossos navegantes, não é? E antes de conhecer um bocadinho mais do oceano, criavam-se aquelas figuras míticas, não é? Assustadoras. Quem nunca falou com uma pessoa trans, possivelmente faz uma imagem de uma pessoa trans que é uma coisa estranha. Quando fala, quando vê, quando convive, deixa de ter esse receio, deixa de ter medo do desconhecido. É aos poucos introduzir e fazer com que isto tipo, seja minimamente, tipo, tenha espaço para ser mutável. E isto envolve, é muito mais, tem de ser muito mais estratificante, tem muito mais camadas do que apenas tipo convidar artistas LGBT para irem tocar a boticas, estás a ver, ou tipo a Famalicão. É um bocadinho mais do que isso, é tipo garantir que para já as pessoas que vivem nessas zonas estão bem, tipo têm trabalho, têm educação e saúde, etc, que está tudo bem, está tudo fixe, que as autoridades lá funcionam bem e que não há nenhum tipo de abuso policial e etc, que as entidades legislativas e governamentais, etc, tipo, se no mínimo são acessíveis para poderem discutir as coisas com as pessoas, tens esse tipo de coisas primeiro, que são problemas, estás a ver, que é para depois tu poderes te focar nos outros, que não são menores, não são superiores. Quando tu tens a homofobia, a LGBTIQ+fobia nos serviços de saúde, quer dizer, depois dificilmente as coisas avançam, não é? Claro. E tipo, o que é que vale ter uma marcha numa cidade do interior se depois, tipo, no dia seguinte, tipo, levas na boca por dares um beijo a uma pessoa que é do mesmo sexo? Exatamente. Estás a ver? É tipo... Bom, pronto. agora por isso é que eu digo que nós nunca ganhamos. Por isso é que eu digo que nós nunca ganhamos quando ganharmos todos. E todos incluindo as pessoas dos lugares que vivem tipo 10 pessoas no meio do monte. Estás a ver? Essas pessoas em específico. Estás a ver? Fala lá agora do teu papel no Descentra-Cenas. Ok, então, o Descentra-Cenas é brutal. É brutal. Aquilo é o brainchild da Ana, que é uma das membras do LGBT Viseu. Uma pessoa muito querida que eu gosto muito. Tenho muito amor por ela e pela Cláudia, são pessoas muito importantes. E que foi porque nós inicialmente todos começámos a colaborar de uma maneira muito estranha, porque a PAF já tinha colaborações com o Clube Safo e depois, por alguma razão, eu cheguei ao LGBTI Viseu e depois, por causa do LGBTI Viseu, cheguei ao LGBTI Leiria e eles já estavam interligados todos, porque depois todos nós conhecemos-nos ou ouvimos falar uns dos outros, estás a ver, nos mundos do ativismo, e nós tínhamos uma cena em específico que era... Faz todo o sentido. Se as coisas estão tão centralizadas em Lisboa, primeiramente, e no Porto, em segundo, faz todo o sentido que a região do centro se tente unir mais entre si.
Então foi por aí que nós começámos. O nome Descentra-cenas é tipo irónico, porque nós não somos de todo descentrados. Aliás, nós até somos muito centrados nos tópicos que falamos, que são tópicos diretamente relacionados com a comunidade LGBTI, mas não somos pessoas das grandes cidades. Não vivemos vidas de grandes cidades. E permite esse convívio também, permite a criação das redes, que são extremamente úteis. Sim. Não é? Que é, sim. Eu preciso de uma coisa, eu não tenho, mas Viseu pode ter, ou Leiria pode ter. Exato. Claro, e não vou negar que, obviamente, quando por exemplo, uma vez fui falar sobre questões de não-binarismo e questões trans a Leiria, e fui se calhar uma pessoa que foi convidada, estás a ver, porque era conhecida do pessoal do LGBTI Leiria, estás a ver, eles sabiam que eu era uma pessoa não binária, que era ativista neste âmbito, e tipo, me trouxeram lá, né? E eu, quando precisei deles para alguma coisa assim, ou o pessoal de Viseu, ou etc., chamo e vamos nos interligar e vamos falar como o pessoal do Casa, do coletivo Aveiro Sem Armários, e assim, como fui ajudá-los com a marcha deles, porque uma das pessoas que é das pessoas que integra o caso é uma amiga minha de muitos anos, e eu já ia lá de qualquer maneira, e ele disse, olha, puta, toma o cartão, agora vais-nos ajudar. Eu ajudei com todo o gosto, porque faz todo o sentido nós estarmos a unir, porque nem toda a gente teve o privilégio de ir para Lisboa, esteve num período tão agressivo da sua vida que teve de ir para Lisboa, porque Lisboa era o único sítio onde podia existir, porque é preciso também distinguir estas duas coisas, e que nós também existimos nos cantinhos pequenos da casa, né? Nós também estamos ali. A teoria dos grandes números, a ciência, a estatística, está do nosso lado nesse aspecto. Se existem X por cada Y num sítio, vai haver esses mesmos números no outro lado, se calhar mais pequenos. Não é? Então faz todo sentido. E o Descentra-cenas é muito isso, que é pessoal a ser labrego, estás a ver? Caracteristicamente não citadino, não metropolitano, estás a ver? A dizer tipo coisas. Eu estou lá a fumar, estás a ver? Tipo, a fumar um cigarro, eu vejo imenso, e acho giríssima a forma como vocês abordam os assuntos. É assim, sim, tu estás a dizer isso, as pessoas vão achar que vocês abordam os assuntos de uma forma... Não, é tudo super sério. Vocês não confundem a estrada da beira com a beira da estrada. A beira da estrada, sim. Nós tratamos aquilo... De uma forma leve, mas de uma forma muito séria. Sim, claro, porque aquilo é como se nós estivéssemos a reunir-nos nós a falarmos sobre estes assuntos. A ideia é ser... E desculpa-me o termo, sem merdas, mas ser tipo, no mínimo, estás a ver, tipo, incisivo, estás a ver? Pronto, e faz todo sentido, porque depois temos todos o mesmo tipo de humor, somos, e como já nos conhecemos todos, é muito mais fácil de fluir. Não, e são tudo pessoas... E eu gosto muito, adoro. Que pessoalmente, isto acho que não é segredo para ninguém, de quem eu gosto muito. Adoro a Alexa, adoro a Ana e a Cláudia, adoro a Laura e o João e a Eric. Sim, incríveis. São pessoas tão queridas, tão... E as Saras, sim, as Saras também dizem que também costumam. Sim. E até agora, eu ainda não consegui meter mais ninguém da PAF lá, porque ninguém mais quer. Que é eu sou muito dado a estas coisas de aparecer publicamente porque não quero saber. Tipo, eu já denegri tanto a minha imagem social que não posso ir mais abaixo do chão, então tipo, não se diz denegrir, a Alexa não gosta. Pronto, ok, já destruí tanto, desculpa Alexa, já destruí tanto, ela depois quando vir isto vai mandar uma mensagem mesmo feia. Não, mas tipo, eu não me importo, mas eu sei que tipo, podia haver mais pessoas da PAD e eu ando a tentar seduzir uma pessoa para o Descentra-cenas já há algum tempo, porque eu sei que o input dessa pessoa em específico é muito bom. Ia ser muito bom para as discussões, mas também o Descentra-cenas também vai evoluindo. Olha, e uma coisa, estamos mesmo a chegar ao final, uma coisa que tu gostasses de... vamos esquecer questões financeiras, vamos esquecer pessoas a colaborar. Um projeto que tu gostasses que a PAD conseguisse implementar em Coimbra. Mas
criasse de raiz ou sim, que não existe uma coisa que tu disseste, isto faz tanta falta em que tu penses tantas vezes e não há dinheiro, não há pessoas para desenvolver isto e isto fazia falta aqui em Coimbra. O meu grande objetivo de vida, não necessariamente com a PAF, mas meu, Perfeitamente. tipo, em geral, e não tem de ser necessariamente em Coimbra, mas se for tudo bem, estamos fixe, é construir um espaço de entreajuda multiusos. De entreajuda queer e multiusos. É um espaço que existe, que está ali e que tu, pessoa queer, sabes que este espaço existe e que tu podes ir lá e que a partir do momento que passas a porta, man, queres fazer um show drag? Man, bora, estás a ver? Queres passar som? Tem ali CDJs. Queres trazer a tua banda e fazer um concerto, vender a tua arte? Queres vir cá só falar com os teus amigos e trazer os teus pais para explicares porque é que há tanta bandeira? Tipo, vem, existe, este tipo de coisas estão aqui. E temos aqui os contactos de pessoal psicólogo que se calhar te pode ajudar com cenas. Eu sei, uma pessoa assim debaixo da mesa que sabe onde é que tu podes arranjar essa peruca que queres, estás a ver? Esse tipo de coisas. Estás a ver? E ali tudo naquele espaço, uma cena que seja de aquilo que eu nunca tive, estás a ver? E que eu sinto que tento ser, enquanto ativista, é poder, tipo, tentar criar esses espaços às pessoas e ter isso, tipo, fisicamente. Até pode ser tipo um cubinho, tipo, não me interessa. Tipo, desde que dê, tipo, mas que para tenha as pessoas... essas valências, sim, claro. Sim, e que seja tipo para toda a gente e que não seja só tipo durante 6 horas durante um mês, é que seja tipo 24/7 e que as pessoas saibam que a partir do momento que aquilo abre, estás a ver, é paneleiragem forte lá dentro, tipo, e é isso, é tipo, esse seria tipo a grande coisa que eu gostaria de Bom, vamos fazer votos. Diogo, muito obrigado por teres aceitado o convite. Foi ótimo estar aqui à conversa contigo, saber mais sobre a PAF, saber mais sobre ti, saber mais sobre literatura e sobre cinema. E não falei quase nada. Bom, quanto a nós, já sabem, voltamos para a semana. Não se esqueçam de ir lá abaixo, subscrever o canal, marcar o sininho e até para a semana. Fiquem para lá do Arthur.